A paz do Senhor Jesus. O tema da nossa mensagem de hoje, da palavra de hoje, é contra quem é a afronta. Nós vamos falar com base no que está em 2 Reis, capítulo 19, nos versículos 5, 6 e 7. Mas também para falarmos sobre essa palavra de hoje, nós precisamos voltar um pouquinho nos capítulos e falar um pouco do capítulo 17 e um pouco do capítulo 18, para entender o cenário do capítulo 19. 2 Reis 19, 5, 6 e 7. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançam contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Eu começo então a palavra de hoje trazendo à nossa memória o que está em Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Qual de nós não entregou o seu caminho ao Senhor? Qual de nós não teve, em algum momento da vida, aquela busca profunda, seja através do desespero, seja através da gratidão, seja através do reconhecimento, mas em algum momento da vida nós não olhamos para Deus e falamos: Senhor, o meu caminho pertence a Ti, a minha vida pertence a Ti. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor vai agir. Qual de nós nunca fez isso? Pois bem, e aí que entra a nossa palavra de hoje. Uma vez que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, uma vez que nós confiamos nele e ele agirá, porque ele não é Deus que mente, não há nele sombra de variação, ele zela pela palavra dele. Nós somos um povo separado que temos uma missão muito clara, como está escrito em 1 Pedro 2,9. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com base nisso, eu pergunto: contra quem é a afronta? Contra nós ou contra aquele que nos chamou? Aquele que nos tirou das trevas, aquele que se responsabilizou por nós quando disse que era para entregarmos nossos caminhos a ele e confiar nele que ele agiria. Contra quem é a afronta? Em 2 Reis 17, 18 e 19, nós vemos a história do rei Ezequias, que inicia antes dele começar a reinar. Ela inicia no reinado do rei Acais. O rei Acais fez o que era reprovado pelo Senhor, ele não agradou a Deus, serviu a outros deuses, prostituiu o povo, e o povo foi condenado a viver em exílio no território da Síria. E o rei da Síria oprimia não só o povo que foi levado em exílio, mas também aqueles remanescentes que permaneceram no território de Judá. Quando o rei Ezequias assumiu o trono aos 25 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele se chegou ao Senhor, não se apartou do Senhor, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, ele se conduzia com prudência e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia ia bem, ele era abençoado. E como alguém que tem intimidade com Deus, como alguém que tem a liberdade de ser filho de Deus, ele se rebelou contra o rei da Assíria. Ele decidiu não servir a esse rei, porque ele já tinha um rei. Ele decidiu não ser escravo do rei assírio. Ele deu um basta com isso. Ele guerreou contra os filisteus que atuavam ali perto da região dele, e ele feriu esses filisteus até Gaza. Mas o inimigo, ele não está disposto a perder. O inimigo é paciente, o inimigo é estrategista, o inimigo ele sempre quer retomar aquilo que ele antes julgava ser dele, aquilo que antes ele tinha no controle dele. Nós vemos isso quando lemos a parábola do espírito imundo que volta a casa, onde essa parábola diz o seguinte: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra,
ele volta para casa onde ele estava antes. E se ele encontra desocupada, varrida, em ordem, ele volta e traz outros 7 para ficarem ali, ocupando aquela casa. Pois bem, nós precisamos entender que o inimigo, quando nós dizemos um basta a ele, quando nós falamos não aceitamos mais essa escravidão, não aceitamos mais esse domínio opressor, ele aparentemente ele sai de cena, porque nós usamos de autoridade. Nós usamos ali do poder que nos foi conferido por Jesus. Ele sai de cena. Mas ele vai guerrear em outro território, ele vai fazer outra coisa, mas ele não desiste daquilo que ele considerava fazer parte do domínio dele. E ele, você pode ter certeza, ele vai voltar com outras estratégias, com outros caminhos, mas ele vai tentar voltar, ele vai tentar pegar de volta aquele território, ele vai trazer mais opressão, ele vai trazer mais desgaste emocional, mais desgaste físico. Foi assim que ele fez com Ezequias. Ezequias deu um basta e esse rei assírio foi guerrear contra Samaria. Mas um determinado tempo ele voltou. Ele voltou e quando ele voltou, ele começou a assolar as cidades de Judá, fortalezas de Judá foram derrubadas e ele começou a oprimir ainda mais aquele povo. Ele oprimiu de uma forma tão violenta que Ezequias, ele esqueceu que tinha dado um basta. Ezequias, ele momentaneamente, ele saiu daquela certeza absoluta que ele tinha, que ele tinha dado um basta naquilo e vencido aquilo. Ezequias, ele negociou com o inimigo. Ezequias, ele procurou uma maneira de encontrar um bom termo com o inimigo. E isso é algo que nós não podemos fazer. Ezequias, ele perguntou ao inimigo o que o inimigo queria para sair da presença dele, o que o inimigo queria ganhar para sair dali da presença dele. E o inimigo negociou com ele. O inimigo disse que queria 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. E Ezequias chegou a saquear o tesouro do rei, a casa do Senhor, para poder pagar o inimigo, para poder comprar de volta a paz. Pois bem, não é isso que o Senhor quer que nós façamos. O Senhor não quer que nós venhamos a negociar com o inimigo para que ele se retire da nossa presença. O Senhor não quer que a gente pergunte ao inimigo, entendeu? O que é que ele quer nos impor que nós suportaremos, como nós lemos em 2 Reis 18:14, quando Ezequias pergunta através do porta-voz ao rei da Síria o que ele quer. O que o Senhor quer é que nós venhamos a confiar nele e a entender que a afronta não é contra nós, mas contra o próprio Deus. Porque como eu li lá no início, em Salmos, está escrito ali que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós confiamos nele, ele cuida de nós. A responsabilidade é dele. É dele de cuidar de nós. Nós nos colocamos na administração dele, nós nos colocamos nas mãos dele. E o que a gente vê, muitas vezes, é que nós vivemos por várias vezes isso. Muitas vezes nos posicionamos em oração, nós ouvimos mensagens, ouvimos louvores, Deus fala conosco através da palavra, e nós não nos posicionamos, e nós nos posicionamos e descansamos no Senhor. E depois de um determinado tempo, as coisas começam a ficar insuportáveis. E aí a gente desiste do casamento, a gente desiste do emprego, muitas vezes até a gente desiste de um filho. Saem da nossa boca palavras de desânimo, palavras de desistência, palavras de que aquela pessoa não tem jeito, aquela situação não tem jeito. Nós continuamos ali, convivendo com o filho, com o pecado do filho, com um problema de saúde, continuamos casada com o marido e com o alcoolismo do marido, continuamos casada com o maltrato do marido, com o desprezo do marido, continuamos casadas com a miséria, continuamos ali
no terreno que dividimos com a nossa parentela, vivendo mal, sendo oprimido, sendo maltratado. Nós cristãos muitas vezes dividimos um terreno com uma parentela que serve a demônios, que se embriaga, que faz festas pagãs, e nós estamos ali porque com relação a isso daí, a essa opressão, nós desistimos de orar, desistimos de entregar aquela situação a Deus, demos aquela situação ali como já vencida pelo inimigo, negociamos com o inimigo, olha, eu vou suportar isso daí que você está me impondo e você me deixa em paz. Eu vou orar por outras coisas, eu vou começar a orar por outras pessoas, a interceder por outras causas. Nós nos acomodamos naquela escravidão, de tal forma que ela passa a nos incomodar ainda, mas um pouco menos. Nos dia a dia somos atacados? Somos. Na hora do ataque ficamos nervosos, ficamos chateados, ficamos entristecidos, mas vai passar, porque a gente já se acostumou com aquilo. Pois é aí que nós erramos. Nós temos que nos lembrar que a afronta não é contra nós, mas contra o Senhor que nos prometeu cuidado. Quando nós falamos, paizinho, o senhor está vendo isso, eu não aguento mais isso, me tira dessa situação, vou te entregar isso e não vou mais me preocupar com isso, coloco no teu altar e vou fazer o que eu fui chamada para fazer. Essa é uma oração de vitimismo, essa é uma oração de murmuração. Porque não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos até Ele e falemos com autoridade. Senhor, essa afronta é contra o Senhor, porque o Senhor prometeu cuidar de mim. Se eu confiasse no Senhor, se eu te seguisse, se eu te amasse, se eu adorasse somente ao Senhor como meu Deus, e então essa afronta não é contra mim. Isso é que nos coloca na condição de autoridade espiritual, no lugar onde nós estamos, no lugar em que Deus nos colocou nessa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que nos posicionar como Ezequias se posicionou, mandando um porta-voz até Isaías, o profeta, e falando com ele, depois que Ezequias viu que o inimigo é mentiroso, que o inimigo não negocia com honestidade, que o inimigo é falso, que ele é astuto, que ele é perigoso, porque Ezequias negociou com ele, Ezequias pagou o preço que ele cobrou, mas ele ainda assim voltou e atacou as cidades de Judá, porque o inimigo sempre quer mais, ele não quer destruir só aqui, ele quer destruir aqui, ali e acolá. O inimigo não tem negócio com o inimigo. E quando Ezequias viu que não havia preço a se pagar que mantivesse o inimigo longe, ele procurou o profeta Isaías e apresentou ao profeta Isaías a afronta que o Senhor havia recebido. Porque quando o inimigo começou a questionar de onde Ezequias estava colocando a confiança, onde ele estava se apoiando, quando nós começamos a pensar que confiança é esta em que nós estamos nos apoiando, quando nós começamos a pensar onde é que está a nossa força nessa guerra, quando nós começamos a pensar como é que a gente vai se rebelar contra essa situação? Será que isso não vai ficar pior, voltar pior contra mim? Quando nós começamos a pensar, será que eu posso confiar mesmo em Deus de resolver essa situação? Porque outras pessoas vivendo essa mesma situação não tiveram vitória. Será por que eu vou ter vitória? Quando nós começamos a pensar assim, nós conseguimos visualizar exatamente que a afronta não é contra nós. A afronta é contra Deus, porque é o poder dele que está sendo colocado em xeque. É a palavra dele que nos prometeu cuidado, que está sendo testada aí. E Deus é um Deus que zela por sua palavra. Então nós devemos nos ligar quando os nossos pensamentos começam a caminhar por esse caminho, porque a afronta está grande demais, porque nós levantamos
mas levantamos para o inimigo colocar a mão na nossa boca para nos calar, porque ele se levantou ainda mais forte contra nós. É quando nós nos vemos nessa situação que nós temos que olhar para o nosso alvo, olhar para Jesus e lembrar que essa afronta não é contra nós, essa afronta é contra o Senhor dos exércitos. Nós devemos nos lembrar do que Davi disse quando ele falou assim: Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Devemos lembrar que esse mesmo Davi, antes de começar a lutar com esse filisteu, antes de ir ao campo de batalha para lutar com ele, Davi perguntou: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós somos os exércitos do Deus vivo. Quem é o filisteu que tem nos afrontado? Quem é que tem vindo contra nós? Porque não é contra nós que é a afronta. A afronta é contra o Deus dos exércitos de Israel. E quando nós vemos que a afronta é contra Deus, nós recebemos de Deus essa palavra: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei de Assíria lançam contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. E mais, Deus, ele nos promete descanso, ele nos promete buscar o nosso povo que está oprimido, ele promete cuidar de tudo que se relaciona à nossa vida. Então nós temos que nos lembrar sempre que a afronta não é contra nós, a afronta é contra Deus. E apresentar a Deus todas as situações que nós temos vivido, situações afrontosas, situações de roubo, situações de humilhação, situações de desespero, situações onde nós não vemos saída. Nós temos que sair da posição de acomodação no meio dessa escravidão. Nós não somos escravos, nós somos livres para vivermos a liberdade que nos foi prometida, mas nós temos que pleitear essa liberdade. Nós temos vivido muitas vezes como exilados dentro de uma escravidão com relação a determinadas situações, exilados na miséria, onde nada nunca prospera, financeiramente não há prosperidade, vivemos sempre da ajuda de irmãos, da ajuda de familiares. Temos vivido momentos onde somos escravos de um casamento falido, entristecido, onde não há vida. E nós não fomos chamados para viver isso. Temos vivido muitas vezes exilados dentro da nossa casa, com filhos opressores, porque são oprimidos também por inimigos que dominam a mente deles em vícios de drogas, em vícios de bebida, em vícios de prostituição. Nós não temos que negociar com o inferno e vivermos essa situação como se não tivéssemos um Deus que administra e cuida da nossa vida. Nós temos um general de guerra, somos soldados, fazemos parte de um exército, o exército de Deus. Deus é o nosso general, o melhor estrategista. Nós temos um protetor, um cuidador, o melhor de todos. Não temos que ficar em situações onde vivemos exilados, escravizados. Temos que dar um basta e apresentar ao Senhor a afronta que ele tem sofrido através da nossa vida com as situações que o inimigo tem nos imposto. Porque não precisamos viver nada, absolutamente nada, que não é um plano de Deus. Temos que entender também que nessa palavra há um momento em que o Senhor fala que Ele é que permite que o inimigo faça determinadas coisas na nossa vida. Então há um limite também para nós suportarmos
que é para aprendermos, que é para crescermos, que é para aprendermos a buscar o Senhor. Além desse limite, somos nós que não estamos buscando, somos nós que não estamos aprendendo, somos nós que não estamos dando basta, que não estamos tendo ousadia, nem coragem e nem fé. Deus, ele permite sim que o inimigo venha até nós com afrontas, mas ele não permite isso para que nós venhamos a viver exilados, escravizados eternamente. É por um tempo determinado, mas a gente precisa se posicionar com um basta para que Deus dê o basta dele. É preciso que a gente venha se posicionar com fé, apresentar a Deus a situação, para que Deus possa chegar e dizer que vai carregar para longe de nós esse inimigo que tem afrontado o nome dele através da nossa vida. Amém?